Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto e hoje a primeira coisa que será o assunto inicial deste programa vai ser sobre uma questão que pra mim faz, é o tipo de coisa que basicamente está por trás de todas as estruturas dos raciocínios e das lógicas, dos argumentos que eu sempre tô trazendo aqui nos programas que eu faço, que é a questão de pragmatismo. Você sabe o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer pragmatismo? Então, falando assim de uma maneira clara e objetiva, é uma forma, né? É uma questão assim, filosófica e tal, mas quando eu falo questão filosófica, filosofia assim, realmente de vida, sabe? Uma maneira de tu viver a tua vida, enxergar a vida. Essa é uma questão interessante da parte filosófica que muita gente, talvez, se elas levassem mais em consideração, eles gostariam mais do tema. Porque a filosofia realmente são questões de, né, de formas de raciocinar, formas de pensar que tu pode seguir, no caso, porque aquilo lá bate com aquilo, entendeu? Que tem alguma importância, algum significado. Aquilo lá é uma filosofia de vida, né? Por isso que eu sempre achei interessante. E já discorri sobre filosofia, se liga. Não, mas então, o que eu ia falar então é sobre pragmatismo e o que seria o pragmatismo? É o seguinte, é um, vocês conhecem aquela frase, o famoso ditado que diz no inferno, o inferno está cheio de boas intenções. Eu acho que é melhor dizendo, é, de boas intenções, o inferno está cheio, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que em questões práticas, e melhor dizendo, em questões pragmáticas, as coisas têm um efeito, entendeu? Ou não, sabe? Ou as coisas têm êxito ou elas não têm. É isso que o pensamento pragmático acredita. E eu sou assim com praticamente tudo que eu penso, sabe? Praticamente todos os programas que vocês forem ouvir, que eu fiz, desde o primeiro que eu falava sobre questões de macho, sabe? E ser um ser humano macho, macho alfa, e por que eu fui contra esse tipo de raciocínio, entendeu? Aquilo lá que eu faço é uma questão pragmática, é tentar entender em questões práticas e questões lógicas, a gente vendo como que aquilo lá se relaciona, se aquilo lá funciona ou não funciona. E se eu não acredito que funciona, eu não acredito que aquilo lá não compactua com aquilo lá, eu vou contra aquilo lá, entendeu? É a mesma questão, segundo o programa que eu falo sobre nacionalismo, sabe? Que eu tô falando sobre como que eu acredito que o nacionalismo é utilizado muitas vezes para perpetuar ou propagar uma coisa ruim, uma coisa prejudicial, tá ligado? Então essa é a minha questão sobre todas as coisas, sabe? O cara ser patriota em questões pragmáticas, isso é algo bom ou algo ruim, sabe? É isso que eu faço na minha cabeça para praticamente tudo que eu acredito ou deixo de acreditar, entendeu? Meus raciocínios são pragmáticos. Assim também porque eu tenho muitas visões, muitas realidades não, muitas concepções da realidade, né? Que são, podem ser meio chocantes, meio agressivas, sabe? Como, por exemplo, no último episódio que eu falei sobre o lance de cancelamento e discorri bastante sobre o porquê que eu não concordo e sou contra esse movimento de tentar cancelar as obras dos artistas e etc, etc, etc. Então, né, ali tem muitas coisas, e até outros programas também, já falei várias opiniões que muita gente pode ficar meio que assim, quando eu falo sobre a questão da ditadura da beleza também, que daí eu não sei qual foi o programa que eu falei sobre isso, mas, né, são tudo visões pragmáticas da vida, entendeu? tu ser, tu ser feio vai ser bom ou vai ser ruim? Em questão pragmática, não o jeito que tu se enxerga, não isso daí, entendeu? Por eu ter essa visão de mundo, isso influencia em várias coisas, sabe? Se realmente eu tenho essa filosofia e eu vivo por ela, sabe? É o tipo de coisa que basicamente define como tu vai encarar tantas coisas a respeito dessa existência, sabe? Se tu é uma pessoa pragmática ou não. Se tu é uma pessoa pragmática, eu sempre, do meu ponto de vista, eu sempre acho que eu tô indo atrás da verdade, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que eu gosto de estar com a razão. Quer dizer, eu não gosto que a razão esteja do meu lado, eu que quero estar do lado da razão, entendeu? É por isso que quando eu falo sobre tantas coisas, eu pareço estar tão seguro, tão certo, sabe? Eu falo daquilo lá como se eu tivesse confiança nas palavras que eu tô dizendo.
Por que que eu faço isso? Por causa que, como a minha pensamento... Blá, blá, blá. Olha a segurança aqui. Quando o meu pensamento é seguro, porque eu já refleti, eu já pensei e eu acredito que aquilo é algo bom para mim ou para os outros, é algo bom para o mundo, por questões pragmáticas, sabe? Esse tipo de sentimento, esse tipo de argumento, esse tipo de lógica, esse tipo de raciocínio fica gravado na minha mente com essa confiança. E geralmente, se eu tenho um raciocínio pragmático, quer dizer que eu tive que eliminar várias outras questões, sabe? A minha forma de enxergar, minha forma de criar consciência sobre as coisas é assim. Isso me lembra que outra coisa, e desde quando que eu sou assim, bom, isso daí eu não sei, sabe? Não foi uma coisa que, tipo assim, eu li um artigo de filosofia que falava sobre pragmatismo, aí eu me levantei e, agora eu vou viver a minha vida sobre a ótica pragmática. Não, sabe? Isso daí era basicamente o jeito que eu já vivi, o jeito que eu já encarava a minha vida, e quando eu descobri que existia esse tipo de filosofia pragmática, eu entendi, pode crer, é esse tipo de coisa que eu faço, e me tornando consciente com aquilo lá, eu comecei a praticar com ainda mais frequência, né? Eu sabendo que, eu entendendo o porquê disso daí, tipo assim, tá, entendi, então isso que eu faço, esse meu costume de querer encontrar, sabe, a melhor forma de fazer tal coisa, ou se tipo, até em questões assim de vivência, sabe, de cultura. Por que que eu tô fazendo um programa e passando mentalidades que eu acredito que são legais, que são, acredito que pode esclarecer ou ajudar, sabe? Em vez de estar passando uma mensagem que eu acho que é ruim, que é violenta, que é agressiva e vai causar discórdia. Isso também tem a ver com o meu raciocínio pragmático, sabe? Que o meu raciocínio é se a gente colaborar uns com os outros e ajudar as pessoas, né? A se elevarem em todas as questões possíveis, sabe? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, se a gente ajudar outros seres humanos a buscar e querer coisas melhores e a gente ficar semeando isso daí, para mim é uma coisa que tem um efeito pragmático na sociedade, né? Eu acredito que as pessoas estando com uma autoestima melhor, com mais conscientes sobre as formas de manipulação que elas são influenciadas, por isso que várias vezes aqui no programa eu falo sobre essas questões. Tudo isso daí, entendeu? Tudo vem da mesma linha de raciocínio pragmática, sabe? Eu vou refletindo a respeito de cada ponto individual das questões e depois eu trago aquilo lá para minha vida, para minha filosofia, e daí eu uno ela a alguma outra coisa que tá ali, né, em questões periféricas daquela ali, algo que se liga ali, essa é a minha crença, essa é a minha crença X, essa é a minha crença Y, mas elas são conflitantes, como é que eu posso acreditar nisso e aquilo lá ao mesmo tempo? Tá, então eu vou ter que arrumar uma forma de enxergar, de viver, né, de ter uma consciência sobre a minha vida, sobre a minha realidade, que essas duas coisas não sejam contrárias, entendeu? Eu não posso, né, fazer de conta, eu não posso... porque daí eu não estaria sendo pragmático, eu preciso estar tipo, não, se eu acredito que isso aqui é legal e isso aqui também é legal, mas elas não parecem que tem muito a ver, eu vou ter que buscar alguma coisa ali né, que algo nisso está errado. Ou o meu conceito sobre essas coisas estão errado, entendeu? Ou uma dessas coisas não é tão legal assim quanto eu pensei, porque, sabe, essa aqui anula aquela outra, então isso aqui é algo que eu vou ter que reavaliar, que eu fazia de conta que eu achava algo bom, ou a minha limitação me fazia acreditar que aquilo ali era algo bom, sabe? Isso aqui eu já estou indo bem avançado, mas espero que vocês consigam estar acompanhando direito. Porque daí tem outra questão que eu acho que eu ia começar a falar e acabei não falando, que é o lance também de desconstrução. Essa é uma palavra super, hiper, mega, sabe, polarizadora hoje em dia. Só que eu, assim como ser alguém que fala pra caralho, que é o vulgo palestrinha, sabe? Eu já sabia também que antes de existir a internet, antes de existir esses termos na boca do povo, sabe? Eu já era muito ligado com essa questão de desconstrução. Só que a minha visão de desconstrução era mais a parte do que da desconstrução criativa, irracional. Irracional, quero dizer, não é irracional com I, é irracional. A desconstrução criativa e racional. Por que que eu digo isso? Por causa que, conforme também eu fui crescendo, eu notei que o meu ponto de vista sobre as coisas, sobre até uma obra de arte, sobre uma música, um filme que eu estava assistindo, um desenho animado, ou até, né, questões realmente, assim, da nossa vivência, né, forma de agir, forma de viver, de lidar com o mundo, o meu ponto de vista sobre as coisas sempre era um ponto de vista de desconstruir as ideias, entendeu? Basicamente, quando eu estava assimilando alguma coisa, sabe?
aprendendo um novo conceito ou assistindo um filme pela primeira vez, eu sempre pegava aquilo de lá e ficava fazendo muitas porquês, sabe? Perguntando por que isso, por que aquilo, por que é assim e por que não é diferente. E enfiando, sabe, várias facas naquela ideia, sabe? Eu ficava desconstruindo aquela ideia para tentar chegar até o núcleo dela, sabe? Era esse meu processo criativo e o meu processo também para refletir sobre a vida, sabe? Isso daí desde muito tempo, entendeu? Que eu não falei quando eu era criança ou pré-adolescente, e depois, conforme daí eu fui ficando mais velho, eu consegui entender, sabe, obras que são essa questão de desconstrução, sabe, o que são obras que são desconstrução do gênero. Uma das primeiras vezes que eu li artigos sobre isso daí, era, por exemplo, quando ia sair o filme do Watchmen, que é um dos meus filmes favoritos. Quem nunca assistiu, vá assistir depois de ouvir esse episódio até o final, porque o Watchmen é um baita filme, né. E foi uma das primeiras vezes que eu vi esse termo assim sendo utilizado num artigo na internet. Nessa época eu já tinha acesso à internet dentro de casa, né? Banda larga, e eu fiquei interessado pelo filme, fui pesquisar e falava: o Watchmen é uma desconstrução das histórias de super-heróis. Ah, tá, então tu vai pegar aquele conceito de super-herói e daí tu vai começar a desconstruir, tu vai começar a tirar pedaço por pedaço e tu vai remontar de certa forma, né, com outros elementos, com outras interpretações, né? Tô falando isso de uma forma bem abrangente e simples, mas é para vocês entenderem que era esse tipo de processo já que eu fazia na minha cabeça antes de saber o que era uma desconstrução. Então a minha mente é assim, é outra razão pela qual eu acredito que quando eu vou falar sobre várias coisas, eu já tenho muita noção do que as outras pessoas podem falar, as perguntas que as pessoas podem fazer, as críticas que as pessoas podem ter, porque provavelmente eu já fiz essa crítica também, tá ligado? Pode acontecer sim de tá gente trazendo uma nova crítica, um novo ponto de vista, uma nova informação que eu ainda não tinha tido acesso, e aquilo lá vai ser algo que eu vou ter que desconstruir mais profundamente no meu conceito e vou ver se aquilo lá é algo que quebra outras crenças que eu tinha ou é algo que simplesmente, não, existe um jeito de isso daqui não ser, sabe, o ponto final desse tipo de coisa que eu sigo, sabe, desse tipo de mentalidade ou desse tipo de obra que eu gosto, enfim, a porra que for, né? Então, eu já tinha esse costume de eu estar fazendo todas as perguntas, todos os porquês, todas as críticas sobre qualquer coisa que eu vou achar, ou coisas que eu vou gostar ou não vou gostar, sabe? Tudo isso daí eu já fiz sozinho, então, né, é uma questão de quando eu vou ouvir, quando eu estou falando algo, eu já sei, bom, o que outras pessoas podem achar de ruim, porque eu também posso ter achado, eu também posso ter me feito essa pergunta. Provavelmente eu fiz, porque, né, é a forma que eu lido com essa questão. Então, eu sempre me lidei muito com essa questão de desconstruir conceitos, sabe? Dentro da minha cabeça, eu já sempre me fiz várias perguntas sobre questões de sociedade. Eu vou dar um exemplo assim, de um insight que eu me lembro da minha infância mesmo. Foi quando eu comecei a ser confrontado assim com uma realidade assim de inventos e descobertas feitas por homens. E daí eu me lembro que um dia foi a primeira vez que alguém falou sobre isso, sobre homem ser mais inteligente que mulher, sabe? Eu devia ser novo, eu devia, sei lá, ter 8, 9, 10 anos. E me lembro quando eu vi aquilo lá, eu fiquei um bom tempo com aquilo lá realmente na minha cabeça, pensando assim, mas será que é assim, entendeu? Será que homens são mais inteligentes que mulheres, entendeu? Aí tinha rolado, né? Entre as crianças tinha rolado esse argumento daí, entendeu? Que os homens sempre fizeram as coisas, né? E daí eu não me lembro se eu cheguei à conclusão de que sim ou que não, mas eu fiquei pensando. E é o tipo de coisa que, quando eu fiquei mais velho, consegui mais informações e descobri sobre realidade estrutural, descobri assim, ah, tá, entendi, agora eu tô conseguindo, agora eu tô tendo informações que vão conseguir vão fazer com que eu entenda por que eu quis desconstruir aquele conceito, sabe? Tô entendendo que a sociedade era regida e estruturada de uma forma que patriarcal, o espaço era conquistado por homens e negociado só entre homens, entendeu? Fui descobrindo realidades, por exemplo, em questão de estudo, em questão, né? Todas essas questões de que, como a mulher era privada de estudo e a dificuldade dela simplesmente para conseguir chegar num espaço dominado por homens e conseguir um destaque, mesmo se ela conseguisse ter um currículo por uma razão que seja, sabe? Em várias questões, em várias questões, praticamente todas as questões, sabe? E na hora de governar e na hora de ser uma pessoa célebre de uma área, sabe? Alguém que pudesse ter feito descobertas, então foi que eu entendi, não, sabe? Esse tipo de questão acontece, esse grande número de avanços
entre aspas, significativos, entre aspas, realizados por homens, é porque eles tinham muito mais espaço, muito mais oportunidades, e daí, né, eles já fizeram, muitas vezes, quem deu o primeiro passo em várias questões foram os homens, porque eram eles que tinham essa oportunidade, basicamente, sabe? E, né, esse tipo de coisa que eu me lembro, eu falei, porque eu realmente me lembro da primeira vez que fui confrontado com esse tipo de pensamento, que era o quê? Um pensamento machista, entendeu? De que os homens são mais inteligentes que as mulheres, entendeu? Era uma mentalidade simplesmente a ser machista, e eu fiquei com aquilo lá na cabeça. E eu não vou dizer que quando eu tinha 8, 9 anos eu sabia, não. As mulheres não tinham direitos, eu não sabia, não tinha informações a respeito disso, entendeu? Minha mãe não me dava informações a respeito disso, meu pai não me dava informações a respeito disso, o meu colégio também nunca tinha entrado especificamente nesse mérito, entendeu? Certo, nas aulas que eu tava ouvindo sobre isso, sobre histórias, não era uma aula sobre homem e mulher, entendeu? Era só uma aula sobre que falava sobre inventos, sobre esse tipo de coisa, e daí um colega meu, um menino, levantou esse tópico, que homens eram mais inteligentes que mulheres, sabe? E daí rolou lá, não é assim, porque tem... Aí rolou aquela discussão entre a sala de aula, sabe? Quem era inteligente na sala, quem era burro na sala, todas essas polêmicas, aqui na sala a maioria das meninas são inteligentes, a maioria dos caras eram burros. E eu não me lembro muito bem como é que era a estrutura, eu me lembro que, pra mim, eu sempre fui, né, tipo, considerado realmente uma criança inteligente pelos colegas e pelos professores. Então, de todos os traumas que eu tenho na minha vida e todos os tipos de complicações que eu tive na minha juventude, por me sentir burro nunca foi uma delas. Honestamente, eu já me senti várias coisas, entendeu? Já me ofenderam com muitas palavras, com muitas atitudes, com muitas ações, mas agora dizer que eu era ofendido por causa de falta de inteligência não é uma delas. Então, né, esse daí não é um trauma que configura com os meus, né? Mas eu realmente acho que, honestamente, dentro daquele escopo pequenininho, que era uma sala de aula, realmente acho que existia realmente uma minoria de garotos inteligentes mesmo. Sempre tinha outros além de mim, mas muitos não tinham, não tinham reputação de ser inteligente. Daí eu tô sendo assim, né, bem simplista com o termo inteligente, falando inteligente do ponto de vista das próprias crianças, sabe mesmo? Aquela criança que tira nota boa e os colegas sabem que ele é inteligente, eles sabem que ele tem uma nota boa, eles sabem, não vão achar que tu é burro, entendeu? Basicamente isso, porque as crianças têm esse tipo de outra realidade pragmática da vida, entendeu? A criança não vai vir com eufemismo na hora de se classificar e nem de classificar os outros. É por isso que eu problematizo e desconstruo até o sistema de ensino que a gente conhece, não só no Brasil, em vários outros lugares do mundo, mas, né, um programa sobre modelos escolares eu posso fazer no futuro. E daí o que mais que eu gostaria de falar? Esclarecido essa questão de desconstrução, né, que é outra coisa que eu me identifico e vejo em mim, mesmo antes de né, desse termo ter se tornado a palavra viral que era na internet, os desconstruídos, desconstruidões, né? Mas né, eu já era uma pessoa que praticava a desconstrução com as minhas próprias técnicas, com as minhas próprias ferramentas, antes de eu descobrir sobre tudo isso na internet. E né, já tive muitas ideias dentro de mim mesmo desconstruídas, porque várias vezes eu ficava buscando mesmo respostas, sabe? Não era uma coisa, eu nunca fui uma criança de tu me falar alguma coisa e eu tomar aquilo lá como verdade absoluta. Eu ouvia aquilo lá e eu levava em consideração. E conforme a minha vida ia passando, eu tava sempre vendo, porra, isso aqui bate de frente com aquilo que outra pessoa falou, sabe? Ah, ou isso aqui é a mesma coisa que aquela pessoa me falou e eu tô vendo que tem uma verdade aqui, porque, né, tem gente que fala e eu vejo que se prova, né? Já é o raciocínio que pragmático que bate também com a coisa. Então é outra questão, assim, que mostra por como eu elaboro vários dos meus raciocínios. E daí talvez uma coisa que serve para ser um terceiro ponto sobre, né, partes importantes que tipo, agora eu tô realmente falhando em encontrar termos bons para conseguir explicar bem, mas tipo assim, são coisas, assim como tem um pensamento pragmático e tem um costume de desconstruir conceitos, outra coisa que é importante sobre a hora que o meu cérebro escolhe de formular opiniões sobre várias coisas, é uma questão assim, eu vou dar um exemplo assim de Deus e a essência de divino. Aqui também abre uma janela muito grande, mas eu vou tentar elaborar e botar algumas regras para ficar mais fácil de entender. Quando eu falo de Deus e existência divino, de agora, gente, eu vou falar só Deus, não vou ficar falando existência do divino, porque eu tô falando do conceito do seguinte, independentemente de religião,
entendeu? Independentemente de qual doutrina tu segue, mas falando que tu ter a ideia de que existe algo divino, que existe um motor inicial, sabe? Um ser, ou não precisa necessariamente ser um ser, pode ser uma força, uma energia. Tu crê na existência do divino, sabe? E quando tu crê nesse tipo de coisa, esse tipo de negócio, se tu acredita de verdade, se tu é o tipo de pessoa que não, a minha opinião é que assim, existe Deus, ou, né, tô sempre sentindo o impulso de ficar repetindo, mas quando eu tô falando Deus, leve pra tudo aquilo lá que eu já falei, sabe? Existe Deus, as coisas foram criadas, foram colocadas aqui, entendeu? Teve isso daí. Então, se tu realmente acredita de verdade nesse tipo de coisa, esse é o tipo de filosofia de vida que afeta tudo que tu faz o tempo inteiro, sabe? Se tu acredita, né, em planos espirituais, em desencarnação, sabe? Se tu acredita de verdade, todas essas leis cósmicas que são descritas em várias religiões e várias doutrinas, né, em várias formas de chegar ao mundo, se tu realmente acredita nessas coisas, existem várias coisas que tu faria ou faria diferente, ou tu faz diferente, sabe? Se tu acredita naquela de verdade, sabe? Então, como eu tenho uma crença nesse tipo de coisa, eu acredito, sabe? Eu gosto de falar que eu não acredito, eu tenho certeza, porque, né, acreditar parece que ainda tá num ponto que tá, tipo, eu tenho alguma parcela de escolha nisso aqui, não. O meu lance de crer num plano espiritual é muito além disso, sabe? Eu não acredito. Eu sei que tem. Eu sei claramente que existe, né, mundos e dimensões e realidades além da nossa aqui. A, a Terra que você está vendo aqui agora, essa tua encarnação. Eu sei que a minha jornada aqui que eu estou vivendo é apenas uma etapa da minha existência, sabe? Eu sei que isso aqui não é o tudo e todo. Então, por isso que isso daí é outra realização que quando tu acredita de verdade, tu pensa de verdade, né? Isso daí vai afetar o que? A forma que tu vive a tua vida. A não ser que tu não acredite de verdade. O que tem muita gente que não acredita mesmo, sabe? O que tem muita gente que pode se dizer adepto de várias doutrinas ou religiões, que no meu caso eu não sou uma pessoa religiosa. Mas o ponto é que, né, filosoficamente falando pra minha vida, eu acredito em Deus, sabe? Eu acredito nos planos espirituais, eu acredito em todas essas coisas que eu já descrevi aqui. E se eu acredito de verdade nessas coisas, isso daí tem que afetar o jeito que eu penso, sabe? E afeta. Assim, né? Então são essas algumas coisas que tem muito a ver com o porquê de eu pensar e chegar às conclusões que eu chego, sabe? São três coisas a meu respeito que eu não controlo, que eu não escolhi, que simplesmente a minha vida me fez viver, sabe, esbarrar em coisas que me fazia ter esse tipo de raciocínio, entendeu? Não fui, não foi algo de propósito, eu simplesmente fui envelhecendo e descobri, eu faço isso, eu penso assim, sabe? Eu sou uma pessoa pragmática, eu sou uma pessoa que desconstrui as ideias, eu sou uma pessoa que acredita, né? E para eu criar no mundo espiritual, dá até para fazer um programa só sobre isso, entendeu? Para falar sobre religiosidade, espiritualidade, daí contar a minha experiência particular, sabe? Um relato de quais foram os vários momentos da minha vida que eu tive contatos com religiões e espiritualidade de modo geral e por que que isso são uma das razões que me solidificaram essas minhas crenças, mas elas não foram as únicas, né? Tem questões realmente filosóficas, de eu pensar, rachar minha cabeça pensando sobre a vida, sobre a existência, né? E daí que eu sempre tento trazer etapas do que eu penso, etapas do que eu enxergo em programas diferentes, né? Porque querendo ou não, eu penso sobre essas coisas, né? É algo que eu poderia ou aceitar e abraçar e concordar, ou poderia lutar contra aquilo. Mas a verdade é que, independentemente da vida que eu tive ainda, sabe, que não foi muito diferente de várias pessoas que estão me ouvindo, né? Eu tive uma vida bem normal, do meu ponto de vista, assim, bem, né, identificável por uma grande parcela da população brasileira, entendeu? As coisas boas e as coisas ruins que aconteceram comigo, muita gente também sentiu. Não todas elas, né? Porque ninguém viveu uma vida exatamente igual a minha, assim como ninguém viveu uma vida exatamente igual a tua, né? Mas várias das coisas que eu passei, independentemente da vida que eu tivesse, eu ainda estava pensando na vida, estava refletindo sobre várias questões, vários conceitos, várias teorias, né? E
são esses 3 tipos de coisa que eu trouxe aqui nesse programa que estão por trás dos meus raciocínios. Quem já assistiu vários episódios ou quiser assistir outros episódios agora para ver mais isso, vocês vão enxergar esse tema. Tu vai falar, dá para ver a pegada da desconstrução, porque dá para ver que ele tá fazendo umas perguntas específicas sobre aquilo que ele quer esclarecer, entendeu? Dá para ver a pegada do pragmatismo, que ele tá querendo encontrar uma verdade, ele quer ver uma função prática sobre aquilo lá, entendeu? Agora, como esse programa aqui era sobre pragmatismo, e já dei alguns exemplos interessantes, eu acho, tem alguns outros que eu posso falar, assim, também para concluir, assim. Por exemplo, assim, a castidade religiosa, essa aqui é uma muito boa no meu ponto de vista, sabe? Vocês que já conhecem um pouco sobre mim, o que vocês acham, que eu acho da castidade religiosa? Eu considero castidade religiosa um absurdo, sabe? Para mim, não é tipo assim, ok, tolerável. Para mim é inaceitável. Olha lá, eu com meus pensamentos já bem refletido, né? Mas por que considero inaceitável? Porque o ser humano é um ser sexual, sabe? Tirando uma pequena parcela da população, que daí eu tô chutando, né? Nesse momento que é uma pequena parcela, que são pessoas que são, né, assexuais, que têm um desejo sexual extremamente baixo, um libido extremamente baixo, mas tirando essa pequena porcentagem da população mundial, o resto dos seres humanos foram criados, né, projetados por Deus, né, pela força criadora, pela mãe natureza, pelo universo, para ter relações sexuais, entendeu? Então a castidade religiosa para mim é uma ideia terrível, sabe? Eu acho que quando concebelam ela, né? E daí eu realmente é um tipo de coisa que eu recrimino mesmo, porque tem efeitos claros, entendeu? A gente consegue enxergar o quanto que terem vendido essa ideia para membros de religiões diversas, entendeu? Aqui eu vou falar especificamente também de padres, porque quando você fala de padre e castidade, não dá para ignorar o elefante na sala, que é a questão de pedofilia, que já foi muito documentada e que eu acredito que tem sua raiz no problema dessa questão da castidade religiosa, entendeu? Eu acredito que o padre se envolver com coroinha é um tipo de coisa que faz sentido de um ponto de vista assim, uh, desse raciocínio pragmático que eu tenho. Tipo, por que que o padre tá transando com a criança? Tá ligado? Por quê? Porque ele acha que ele não pode transar e quem é que tem acesso a ele? Tipo de pessoa mais jovem que ele pode conduzir com a palavra e que ele pode, né, conseguir cometer um abuso sexual e não dar em nada, entendeu? Porque o padre não vai ter contato com várias outras pessoas e muitas vezes esse padre também se recrimina, mas, né, de modo geral, para mim, eu acho que a grande maioria aí também, ó, né, não tenho provas, mas aqui é meu raciocínio, minhas hipóteses. Eu acho que a maioria dos padres tem relações sexuais, sim, entendeu? Como que eles se viram, como que eles fazem, mas minha opinião é que é uma quantidade ínfima de sacerdotes religiosos que passam a vida aqui na terra deles sem não ter prazer sexual, independentemente deles dizerem que sim, tá ligado? Eu acho que eles dão um jeito, né, de se aliviar, nem que seja com a masturbação, que muitos padres também negam que fazem, porque isso daí é anticientífico, sabe? E eu não vou nem falar só dos padres, eu fiz questão de fazer um rant aqui, né, de me focar no lance dos padres, porque já é tão documentado, já é tão escancarado a pedofilia em instituições, assim, né, que envolve padre e jovens, garotos, entendeu, com os coroinhas, isso já é tão documentado que a própria Igreja Católica já teve que se pronunciar, já teve que pedir desculpa, sabe, o Papa já teve que falar sobre esse tipo de coisa, que não dá pra se fazer de louco mais, pra mim já passou muito do tempo que dava pra tolerar esse tipo de mentalidade, tanto é que tem padre que transa, tem outras, né, vertentes do cristianismo que já passaram disso daí porque é o melhor, tem que ter padre, tem que deixar os padres casar também, porque não é bom pro cara viver a vida dele inteira acreditando que é importante pra função dele como sacerdote não transar. Aí tu fala assim, quem é tu pra dizer o que é importante pro padre? Bom, eu tô usando meu raciocínio pragmático de desconstrução, entendeu? O ser humano é feito pra isso e eu tô vendo os efeitos que tá acontecendo de tu não deixar as pessoas transar. Eu tô vendo que tu proíbe as pessoas de transar, os sacerdotes religiosos, e eles estão fazendo merda, sabe? E por que estão fazendo merda? Porque o que está sendo pregado é nessa bosta aí não se sustenta, sabe? Não tem como tu querer vencer da natureza, tu quer vencer de Deus, sabe? Tu acha que a palavra da Bíblia é mais importante que a palavra de Deus que fez o ser humano para se reproduzir, que fez o ser humano para ter relações sexuais, sabe? Então isso daí é patético, né? Mas daí eu vou fazer questão também de incluir até casos de monges,
Tem casos de monges que cometem pedofilia também, sabe? Os caras que são, tipo assim, na minha concepção mundana, sabe? Eles têm um grande avanço psicológico e espiritual, sabe? Eles conseguem se desvencilhar de várias mentiras e várias confusões que nós aqui muitas vezes não conseguimos por causa da vida que eles escolheram, né? E tal, mas ainda assim o cara vai lá e comete um crime terrível sabe, dos que eu mais repudio, sabe? Da minha opinião, né, individual, é uma dos verdadeiros pecados que existiram nessa terra, sabe? Mesmo que não seja condenado por várias religiões, eu condeno, sabe? Eu condeno baseado na vivência que eu tive, nas histórias que eu escutei e na minha concepção do que é importante para mim. Isso daí é um crime de verdade. Isso daí é um pecado. Isso daí é um tipo de coisa que, sabe, que vão ter contas a se acertar, sabe? Na minha opinião, né? Então, se até um monge, que é um cara que aprendeu tanto sobre a nossa realidade, ele ainda comete esse negócio porque ele também caiu nessa lorota de que transar é ruim, de que transar é pecado, sabe? E daí pra mim é um negócio que, né, o pragmatismo entra forte aí, entendeu? Pra tu conseguir realmente querer que uma pessoa não transe, tu vai ter que mostrar como é que essa pessoa pode ter qualidade de vida sem transar. E nunca vi ninguém mostrar, entendeu? Esse é o ponto. Nunca vi. Não importa o que a religião diz daí pra mim nessa questão. Tem que ter um lado pragmático, tem que ter um lado funcional. Tu vai mostrar, olha como esses seres humanos aqui, entendeu? Conseguiram viver a vida deles inteiros sem ter relações sexuais, sem se masturbar, e eles são pessoas felizes, alegres, contentes e de boa, sabe? E eles são seres humanos produtivos para a sociedade, e eles não têm problemas psicológicos, emocionais, sabe? E eles não fazem mal para crianças, principalmente, sabe? Então, esse daí é um exemplo de questão pragmática que eu já refleti bastante, sabe? Eu tenho a minha opinião bem firme. Para eu achar que é possível ser diferente, a pessoa vai ter que trazer uma linha de argumentação muito foda para eu refletir sobre esse ponto. Senão, eu já tenho uma visão bem clara do que eu acho da castidade religiosa, sabe? Não funciona, nunca funcionou, e a gente tem que tocar a bola pra frente e parar de mentir para as pessoas que eles podem viver assim, entendeu? Que nem eu falei, tirando as pessoas que não querem viver. Mas, né, o ponto é que o cara que tá cometendo um abuso com um jovem, claro que ele quer transar, né? Ele não tá fazendo aquilo lá contra a vontade. Não foi possuído por um demônio. Ele tá fazendo porque ele tomou aquela decisão. E pra mim a raiz do problema é tu vender a ideia de castidade. Não cola mais, né? E é isso aí, eu acho que tinha até algumas outras coisas que eu poderia estar falando, entendeu? Tem todo um lance muito legal com a frase do Chaves aí que eu já pensei para esse episódio, mas como já passou de meia hora, eu vou deixar esse lance da frase do Chaves para depois, porque eu posso terminar um episódio só falando sobre isso, já que agora eu já abri a questão do pragmatismo, já abri a questão da desconstrução e tal. Eu posso deixar essa fala que eu tenho a respeito da frase do Chaves para outra questão e tal. Mas eu sei, espero que quem me viu até o final tenha curtido, né? E tenham entendido um pouco melhor como eu penso, porque eu acho interessante. Eu acho que a única maneira das pessoas conseguirem se entender melhor, ter uma sociedade melhor, é a gente se comunicar com clareza, com respeito, entendeu? Responder as perguntas dos outros sem se sentir ofendido, né? Mas sempre quando tiver uma comunicação respeitosa, né? Que ninguém está sendo afrontado, humilhado, agredido, né? Aí eu acho que é muito importante a gente se relacionar, se comunicar. E, né, eu não sou normal, nunca vou pretender que sou uma pessoa normal, mas eu só quero que, quem sabe, se eu me explicar bem, as pessoas pelo menos podem me entender, né? Aí elas podem ter uma empatia por mim, me respeitar e vai tudo correr melhor, né? Então eu espero que vocês tenham curtido o programa. E sexta-feira daí eu vou estar trazendo o segundo programa sobre a banda Lorde. Quem não conferiu da sexta passada, confere, né? Sem ser esse. O programa anterior a esse é o outro. Aí esse é o meu primeiro episódio sobre a banda Lorde, uma banda de hard rock com temática de terror e horror que eu sou muito fã. E daí, depois de amanhã, eu vou largar o segundo episódio que vai concluir, né, a minha experiência e minha análise, minha reflexão sobre como é ser fã dessa banda e, enfim, é isso aí. Sexta-feira eu tô de volta trazendo outro programa sem contexto.